Portanto, nós vamos agora, tal como dissemos, à reflexão que se impõe, tudo fruto mesmo da ação do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, que, digamos, acabaram mesmo de deter os assaltantes que se encontravam, ou considerados altamente perigosos, que se encontravam barricados na cave de um edifício, isto na Avenida Comandante Jica, junto mesmo ao Hotel Alvalade, aqui na capital do país, distrito da Manhanga. Antes, a informação que recebemos é que os assaltantes atiraram mortalmente contra um taxista. Nós vamos agora à conversa com Paulo Nascimento, aqui para conversarmos e dar-nos aqui alguns esclarecimentos sobre este assunto. Paulo, muito bom dia, mais uma vez bem-vindo. Bom dia, Luís. Então, como é que está a encarar o fim de semana? Bom, o fim de semana, para todos os efeitos, começou mal. Tivemos uma sexta-feira sangrenta em termos de criminalidade, tivemos praticamente picos durante a semana e, pelos vistos, vamos ter o final de abril, vai continuar com esses números em alta em termos de criminalidade. Pois bem, a criminalidade continua ainda a trazer digamos, um sentimento de culpa, um sentimento também de preocupação a muitos cidadãos. Como é que nós podemos fazer aqui a devida fotografia sobre os últimos acontecimentos? Nós aqui há instantes passamos inúmeras matérias, há algumas imagens que não foram veiculadas, mas aconteceram inúmeros assuntos neste fim de semana. Bom, em sede daquilo que é informação passada pelo Ministério do Interior e pelos órgãos de segurança, é que nós temos a situação controlada. Mas a verdade é que, em sede daquilo que é o dia a dia do cidadão, começamos a sentir que ninguém está seguro. Ou seja, começamos a ter um período muito contornado para a vida das pessoas. É só para vermos que aconselhamos as pessoas a absterem-se de comportamentos menos bons, mas depois deparamos com a situação que o indivíduo no serviço ou a fazer a sua atividade de táxi é morto. Ou seja, mesmo quando não estamos a ser assaltados, corremos risco, porque os criminosos, diante das suas ações, estão cada vez mais violentos e quando estão a ser perseguidos, fazem tiros, fazem disparos a qualquer posição e metendo em risco a vida de todos nós. É preciso que se olhe com realismo a situação do país. Em termos daquilo que é criminalidade, em termos daquilo que é violência, nós estamos em alta, estamos em picos altos. O SIC, o Ministério do Interior, a Polícia, os órgãos de segurança têm muito trabalho. Tem muito trabalho porque dá-nos a impressão que são os únicos que estão ligados ao combate à criminalidade. Mas isso porque entendemos nós que o Executivo assim o quer. Porque as pessoas ligadas, os indivíduos ligados a matérias de criminalidade, as matérias psicológicas, as matérias sociológicas, que podem contribuir para esse grande problema, não estão a ser tidos nem achados. Os seus estudos, as suas pesquisas não estão a ter levado em conta. Então, mais do que isso, nós não temos muito a fazer, porque não podemos, em sede daquilo que é pesquisa, em termos daquilo que é investigação, romper e violar aquilo que são os limites que nos são permitidos. Então, temos apenas a lamentar e a agradecer já ao SIC, porque vão ter que trabalhar a dobrar ou a triplicar. Primeiro porque temos o número de efetivos reduzido. Depois porque o próprio Ministério do Interior ainda tem algumas fragilidades, ligadamente ao próprio equipamento, até os seus próprios quadros humanos. Ainda temos ali indivíduos com uma certa debilidade em fazer ou compreender aquele que é o seu trabalho e o seu papel. Temos apenas a lamentar. E o que fazer? Vamos continuar a contar com o Ministério do Interior, porque esse é o órgão de tutela para essa situação. Pois, embora apela-se aqui a colaboração do cidadão, apela-se aqui
um empenho por parte do cidadão, mas o mínimo que o cidadão pode fazer é denunciar. Mas depois já vimos também que as próprias denúncias que o próprio cidadão acabam fazendo não têm ajudado em muito, porque na maioria das vezes a própria polícia, de um lado, por estar distante do cidadão, ou do outro lado, por falta de equipamento, acaba por chegar de forma tardia. O que faz com que as próprias denúncias também não ajudam em muito. Pois bem, a discussão que se tem feito sobre a criminalidade na Angola, as alegações recaem muito para a falta de condições sociais da população. A pobreza deve ser o maior fator quando nós falamos das causas da criminalidade? Não, é um dos fatores, mas não é o maior. Aliás, porque se olharmos para o nosso contexto, em Angola a pobreza está em alta. E se entendêssemos que a pobreza fosse o elemento suficiente ou o único elemento para elevar as pessoas à criminalidade, estaríamos todos ligados à criminalidade. Não é bem verdade. É um elemento. Não vamos descartar aqui a possibilidade de alguns indivíduos envergarem para a criminalidade, alegando a situação da pobreza ou a falta de condições financeiras. Mas a verdade é que a criminalidade é um fenômeno. E este fenômeno advém de vários fatores. Pois, embora a falta de condições sociais, a falta de políticas sociais também eleva ou faz com que o mesmo venha a aumentar. Há países que até o número de pobreza ou o número de pobres é reduzido e lá há criminalidade. Há alguns países que têm até, em termos de controle social, em termos de políticas sociais, em alta e a criminalidade é reduzida. Ou seja, há aqui elementos que, para quem estuda as ciências criminais ou para quem está ligado às ciências ligadas à criminalidade, percebe que as coisas não são bem como nós pensamos. Há países que pensam que legalizar uma determinada, criar uma determinada moldura penal agrava a criminalidade. Há países, por exemplo, que o acesso à arma ao cidadão é comum, é livre. E nem por isso temos uma criminalidade em alta. Há países que, por exemplo, a Holanda, há sítios próprios para as pessoas se drogarem, mas nem por isso temos um número elevado de indivíduos inclinados às drogas. Ou seja, é preciso que se olhe para os problemas. E um dos maiores problemas que nós temos em Angola, e era preciso que olhássemos para as soluções, porque senão não sairíamos daqui, um dos maiores problemas que temos em Angola é a falta de políticas sociais. Este não podemos nunca descartá-lo. Mas as políticas sociais não existem ou são pouca execução, em termos de execução, não é feita a medida que se precisa? Não, nós temos políticas sociais, só que elas não atuam diretamente na vida do cidadão, ou seja, ela acaba atuando em número reduzido. Ou seja, vamos ver como é que funciona dentro dos bairros. Dentro dos bairros, e vamos em questões pequenas. Há bairros que dentro do mesmo não existe um hospital público, não existe uma escola pública. O cidadão, se precisar do atendimento médico, tem que ir para as clínicas. Se quiser ir para a escola, tem que ir para o colégio. Ou seja, as instituições privadas é que estão a atuar dentro desse local. O que para um cidadão que já tem a sua vida encarecida, para um cidadão que já está sem poder de compra, se calhar já não tem um emprego, ou se tiver um emprego ganha mal, tem o maior problema, porque depois tem que ter um dinheiro para pagar as propinas dos filhos, tem que ter o dinheiro para pagar para garantir a saúde da família, o que não seria preciso se tivéssemos as instituições próximas ao cidadão. Mas temos aqui depois outros fatores, por exemplo, podemos olhar para as questões o que as crianças fazem, o que os jovens fazem, mesmo não estando a trabalhar, mesmo sem um emprego. Se as pessoas estivessem ocupadas em boas práticas, obviamente seria em grande a redução da criminalidade. Por exemplo, se o indivíduo tivesse dentro do bairro, mesmo se não tivesse a trabalhar, tivesse a fazer uma formação, quando aparecesse a oportunidade do emprego, o cidadão já tinha condições para, pelo menos, contribuir com alguma coisa. Agora, o cidadão não está a trabalhar porque não é emprego. E, em contrapartida, não estuda, não faz uma formação, não está ligado à cultura ou à arte. Obviamente, esse cidadão está exposto ao risco, porque a criminalidade vai ao encontro do cidadão. Quando as políticas sociais não vão ao encontro do cidadão, a criminalidade vai. Por quê? Porque o criminoso é nosso amigo, é nosso filho, é nosso vizinho.
E nós começamos a dar conta que o pacato cidadão vive pior do que o criminoso. É a impressão que nos é passado, porque no final, dentro dos nossos bairros, quando existem pessoas a passarem fome, porque ainda optam por esperar a oportunidade ou as políticas que o executivo vai criar ou vai implementar, há quem não espera essa oportunidade, há quem vai atrás. E atrás é o quê? Há uma máxima que diz que a ocasião faz o ladrão. Dentro das comunidades, estamos expostos, estamos a correr riscos grandes. Aliás, estamos a ver situações a acontecerem na Mutamba, no centro da cidade, estamos a ver aqui no Alvalade. Nós não temos polícias a paisano. Não sei se temos, e já agora dizer que devíamos olhar muito para essa questão. Por quê? Porque os nossos polícias só são polícias quando estão na unidade. Teoricamente não é assim. Teoricamente o polícia é polícia mesmo quando não está de serviço. Mas na prática, os nossos polícias só são polícias quando estão de serviço. Por quê? Primeiro porque os nossos polícias não lhes é atribuída uma arma de fogo. A arma de fogo que os nossos polícias usam quando estão de serviço é deixada no quartel quando está de folga. O que quer dizer que às vezes até o próprio agente tem dificuldade em intervir numa ou noutra situação porque está desprotegido. Agora vejamos, os poucos, mas se calhar vai me questionar, mas há alguns polícias que até têm arma, ok. Mas em sede daquilo que é procedimento, nós sabemos que os armamentos que eles usam mediante as operações é do Ministério do Interior e esse é deixado nas unidades. Mas depois temos os criminosos com arma, o que é engraçado. Porque se de um lado o agente está desarmado, não pode ter arma, ou o próprio Ministério do Interior, ou a polícia não lhe atribui uma arma, o criminoso tem arma. Onde saem as armas que os criminosos atuam com mesmo? Há muita arma de fogo. Atualmente, 75% dos assaltos que estamos a ver, sobretudo na via pública, estão por via de recurso de arma de fogo. O que nos levanta aqui a questão de onde saem essas armas. Será que essa torneira que vaza o armamento para as ruas não fecha? Nas nossas casas falha água, falha luz. Essa torneira que fornece arma não fecha. O pior nem quem controla. Nós sabemos, porque assim, Angola não fabrica arma. O controle das armas está na mão dos órgãos de segurança. Nós sabemos que o controle das armas, pelo menos até onde nós sabemos, o controle das armas está na mão dos órgãos de segurança. Logo, o cidadão, o pacato cidadão, mesmo até o próprio criminoso, não invade, e se chegarem a invadir, casos raros, casos pontuais, não invadem uma esquadra ou um paiol de arma para retirar a arma. Olha, já agora fez menção que se eventualmente olharmos para os problemas não sairíamos daqui, ficaríamos aqui muito mais tempo. Do ponto de vista da solução, acredita que a inauguração ou a implementação de uma unidade da polícia nos bairros facilitaria muito a redução da criminalidade? Bom, era preciso dizer que há uma unidade num determinado bairro e se atuar na redução dos crimes, ele atua naquele lado. Ou seja, quando temos uma polícia pontual ou quando temos a polícia de giro num determinado bairro, afastamos os criminosos para um outro ponto. O que quer dizer que se metermos uma unidade hoje aqui próximo da Palanca TV, o que vai acontecer? Os criminosos que atuam aqui vão ir atuar em outros bairros. O que é exigido do Executivo um esforço maior, em pôr unidades em todos os bairros, o que não é possível. Mas aqui há medidas que nós devíamos olhar. Por exemplo, quem sustenta os criminosos somos nós. De que forma? O criminoso, quando é detido, lá dentro, aquelas condições que lhe é proporcionado, a alimentação, o colchão para dormir, a água para beber, a luz, somos nós que sustentamos com os nossos impostos. Ou seja, o criminoso, ele, além daquilo que é os danos, que os mal que nos fazem enquanto criminoso dentro da sociedade com as suas ações, ainda vem ao nosso bolso quando está preso. O que devíamos inverter? Primeiro, não podíamos começar a ter criminosos a acordarem a dormir. Devíamos criar forma desses contribuírem de uma ou de outra forma no desenvolvimento da sociedade. Ou seja, eu acredito
que se tivéssemos políticas que metesse os criminosos a trabalhar, os detentos, os presos a trabalhar, a produzir, Políticas de inclusão. de certeza absoluta, que pelo menos o problema da fome estaria minimamente resolvido. Vamos lá imaginar, nós temos aqui campos agrícolas com falta de mão de obra. Criávamos condições de pôr esses indivíduos a trabalhar e com uma remuneração. Metade da remuneração iria para pagar aquilo que são os custos que temos com os mesmos. Era preciso fazermos o estudo. Quanto é que um detento gasta por mês? Depois olhávamos para outra situação. Muitos desses têm mulher e têm filhos. Quando esse está detido, a mulher e os filhos estão aqui expostos, estão a passar dificuldades. Então, no salário desse, sai metade para pagar os custos que ele tem enquanto detido, metade vai para a família e metade vai para uma conta própria, uma conta pessoal. Para quê? Porque vamos imaginar um indivíduo que fica preso 20 anos, fim de 20 anos, quando sai pior do que entrou. Ao passo que se dentro disto tivesse aí uma atividade remuneratória, imaginemos que daqui a 20 anos ele sai e tenha pelo menos na conta 5 milhões de kwanzas. Ou seja, nem precisaria, por exemplo, ir morar na casa da mãe ou do pai ou dos amigos, que é o que acontece muitas das vezes. Com 5 milhões de kwanzas já conseguia pelo menos alugar uma casa e se tivesse dentro da própria cadeia ou do próprio circuito e aprender uma profissão ou uma atividade. E às vezes até se fosse um bom trabalhador, quando saísse da cadeia, podia continuar com o emprego, garantir o seu emprego. Mas eu pergunto, mas como é que vamos criar emprego para os criminosos se o pacato cidadão que aqui fora está desempregado? Obviamente é muito mais difícil. Então era preciso que olhássemos para aquilo que é a situação de desemprego. Criávamos desemprego, ou criávamos empregos para as pessoas que estão, para o pacato cidadão, para reduzirmos aqui aquela que é a informação que os mesmos usam a via da criminalidade para resolver seus problemas e dificuldades. E, do outro lado, olhávamos para questões de ocupar os nossos detentos. E é uma questão aqui que devíamos também olhar. Por exemplo, não precisávamos, hoje por hoje, não se justifica o número de presos que nós temos nas nossas cadeias, por exemplo. É uma superlotação. Os 4 indivíduos que foram apanhados agora aqui no Alvalade serão postos em cela com indivíduos que tiveram ligado a um acidente de viação. Estarão ligados a um indivíduo que teve, por exemplo, a um caso de violência doméstica. Estarão ligados a um caso do indivíduo que teve, por exemplo... Ou seja, estamos a misturar os criminosos. O que, depois, em sede daquilo que é o tempo que eles passam junto, um passa a sua experiência ao outro. Por quê? Porque se tivéssemos um trabalho de educação séria, de inclusão séria, era benéfico, porque um ia mostrar em como ajudar o outro, como melhorou, como conseguiu ultrapassar o seu problema. Agora, quando não temos esse problema resolvido, então estamos a meter os criminosos num centro de formação, onde você entra com uma formação apenas, ou seja, vamos imaginar que um determinado criminoso andou desencartado. Vamos supor que um indivíduo foi preso porque estava desencartado. Posto na cadeia, vai aprender que, afinal, dentro daquilo que é o crime que ele comete, é possível fazer outros crimes muito mais remuneratórios, o que tínhamos que evitar. Então, há casos que nem deviam ir mais para a cadeia. Devíamos ter aqui aquela situação, os outros países já têm isto. Cometer um determinado delito, ok, lhe manda aí varrer as ruas, lhe manda aí ajudar os idosos, ou seja, contribuições que, de certa forma, vem acudir uma ou outra dificuldade que nós temos na sociedade. Isso era preciso implementar, porque prender, sobretudo os indivíduos com crimes leves, prender não seria a solução. Devíamos reeducar, e ao invés de reeducar, hoje em dia podemos reeducar as pessoas com pequenos gestos, e pequenos gestos como esse. Olha, você hoje é que vai ir tratar dos idosos, hoje você é que vai ir tratar das crianças. Íamos reduzir em grande o número de detentos, íamos ocupar os poucos detentos que íamos ter, íamos ocupá-los com outras práticas. E quando saíssem dali, muitos deles, obviamente, nem todos iriam sair com seus problemas resolvidos, mas pelo menos metade ou a maioria iriam estar bem ocupados e quando saíssem, iam sair para contribuir melhor para a nossa Angola. Geralmente é nas cadeias onde acontece a maior conferência de estratificação, não é? Sim, nós já estamos a ter coisas aqui piores. Nós estamos a ter criminosos que estão detidos ou presos a atuar no crime aqui fora.
Já tivemos informações fruto dos nossos estudos, que pessoas, mesmo dentro da cadeia, comandam os crimes aqui fora, o que para nós é assustador, porque como é possível a partir da própria... Obviamente nós já sabíamos que nos outros países isso já acontece, nomeadamente o Brasil, já assistimos isso várias vezes, mas nunca pensamos que em Angola chegaríamos a esses casos e a esse número. Está-se a fazer um estudo e fruto do que nós estamos a acompanhar em termos daquilo que é divulgação, está-se a chegar à conclusão que em termos de criminalidade, Angola está igual ou pior que o Brasil. Porque para compararmos, para fazermos estudos ligados ao crime, não olhamos apenas só para os casos, olhamos para o número populacional. Ou seja, o Brasil, em sede de pessoas, de número populacional, é muito, muito elevado comparativamente com Angola. O que podíamos fazer, se multiplicássemos o número de crimes que Angola tem, vezes o número de população, fizéssemos uma comparação com o Brasil, íamos dar conta que não estamos muito distantes das outras realidades. Quando nós às vezes pensamos, não, ainda estamos melhor ou melhor, obviamente temos que ter um Ministério do Interior que tem que nos tranquilizar, porque também não é de bom tom ou bom rigor que nos faz passar a mensagem de insegurança. No mínimo, estaria a expor a sua posição, mostrar-nos que não estão a fazer nada, o que não é bem verdade. Temos uma polícia com muita dificuldade, temos uma polícia com todas as dificuldades possíveis, mas é uma polícia que mesmo com todas as dificuldades está pronta. Ou seja, em momento nenhum vimos a nossa polícia a virar-nos as costas ou a deixar que as coisas fossem para pior. Obviamente só precisamos de contribuição. Essa contribuição, o Executivo tem que dar a oportunidade do cidadão contribuir, e com coisas pequenas. Uma das coisas que o Executivo deve fazer é procurar os seus quadros. Ou seja, os indivíduos que estão formados numa determinada área deviam ser chamados, devíamos entrar na mesa. Aliás, quando se para discutir questões de criminalidade, quem são os indivíduos que são chamados? Muitas das vezes falamos de criminalidade, discutimos sobre criminalidade, mas não temos lá depois um criminólogo. Não temos um psicólogo criminal. Ou seja, falamos de crime, mas levamos apenas um jurista e, se calhar, e as outras vezes, um sociólogo. Esses, obviamente, dentro da sua área de formação, podem contribuir e têm muito a contribuir. Mas não se fala de criminalidade se não tivermos um criminólogo. Se não tivermos, aliás, temos agora a Câmara dos Criminólogos, que está a contribuir bastante, e está disposto a contribuir bastante nas questões criminais. Mas se não fizer um esforço por si só, e por os órgãos de comunicação ou outra, ir a fazer um estudo, se não fizer por si só, não sai dali, porque o Executivo aprova, é um instituto legal, é um órgão legal, o Estado reconhece, mas depois, em sede daquilo que é o uso do mesmo, o aproveitamento do mesmo é reduzido, o que é mau. Então era preciso que se desse a oportunidade ao cidadão contribuir naquilo que é a melhoria dos problemas que Angola tem. Pois bem, Paulo, durante muito tempo nós não presenciávamos estas ações, estas ondas de criminalidade. Acha que é por causa da abertura que se deu ao país, a liberdade que as pessoas têm? Hoje parece que tudo está a aparecer em larga escala. Bom, aqui aspectos que é preciso ter em conta. Muitos dos casos hoje chegam ao nosso alcance porque hoje temos a comunicação um pouco mais aberta. Hoje temos as redes sociais a contribuir bastante para a divulgação dos crimes. O que quer dizer que se não tivéssemos também estas vias de informar o cidadão, muitos desses casos, se dependesse do Executivo, nem vinham ao ar. Porque muitos dos casos que a polícia vem dar esclarecimento é fruto das informações vazadas nas outras vias. Mas bem, vamos olhar aqui para o contexto em termos de picos ligados à criminalidade. Um dos grandes problemas está também na grande concentração da população. Vejamos, Angola transportou a maioria dos seus habitantes para Luanda, mãe Luanda. Luanda é a mãe do país. E temos os municípios mais a fundo, nomeadamente Cacoaco, Viana, estão com um maior número populacional.
com maior... Tem também o Kazenga. Sim, mas o Kazenga agora, em termos o Kazenga e o Samizanga, parece mentira, em termos de criminalidade reduziu bastante. Eu nem Será sei... por causa da turma do apito? Também. É preciso que se dê a mão à palmatória. Pois, embora essa milícia ou esse grupo não é legal em sede daquilo que as nossas normas, mas é preciso reconhecer que a turma do apito, dentro daquilo que foi a atuação dentro do Samizanga, mexeu com o próprio circuito criminal, reduziu. Mas depois daqui também, se calhar, íamos questionar quem são os indivíduos ligados à turma do apito. Se calhar, algumas vezes até temos lá alguns criminosos. Não importa. Então, quer dizer o quê? Que se nós ocupamos o criminoso com uma ou outra coisa, estaríamos a resolver o problema, ou estaríamos a reduzir a criminalidade? Se calhar é preciso olhar para isso, é verdade. Que se nós ocupamos, se nós tivermos os criminosos sobre o nosso controle, obviamente ele irá ter menos oportunidade para fazer das suas provas disso. Mas aí a perspectiva de trabalhar em estrita colaboração com os órgãos de defesa. Mas é preciso que se dê olho a esses aspectos. Ou seja, qualquer grupo, qualquer instituição, qualquer indivíduo que tenha vontade, tenha condições para colaborar com as autoridades, para apoiar as autoridades, deve ser dada oportunidade. Obviamente, dentro daquilo que é o controle do Ministério do Interior. Ou seja, quem vai criar aqui a forma de atuação, a forma, o mecanismo, é o Ministério do Interior, nunca o oposto. A turma do apito funcionava no oposto. Pois, embora o Ministério do Interior sabia, e algumas vezes até sentimos que fez vista grossa, mas a turma do apito agia por si só. E que muitas das vezes tivemos relatos em que eles próprios cometiam muitos excessos dentro daquilo que é a sua atuação. O Ministério do Interior, por exemplo, o que nos recomendei, sempre que atuarem ou sempre que apanharem um determinado criminoso, devem levar às instituições ligadas ao Ministério do Interior, nomeadamente a polícia, e aconselha a não fazer justiça por mão própria. O que quer dizer que até em sede daquilo que é a atuação do cidadão dentro do bairro, é do domínio do Ministério do Interior, porque a polícia nunca disse ao cidadão que não deve, por exemplo, se proteger, ou que não deve, por exemplo, agarrar um determinado criminoso quando tenha condições, desde que haja condições, desde que não aperigue a sua vida, ou desde que não faça justiça por mão própria. E algumas vezes aconselha, se apanharem alguém, ligar para o Ministério do Interior, ou para a polícia, e ela por si só vai ao encontro do cidadão, ou então levar o mesmo para uma esquadra. Agora, é preciso que se tenha condições para que isso venha a acontecer. Pois bem, já mesmo aqui para finalizarmos essa questão da abertura que estamos a ver no país, até que ponto é que acha que, com a informação bruta que a população está a receber, de alguma forma acredita que está a amedrontar, está a trazer um sinal negativo para a sociedade? Bom, por isso que acabei de dizer, que em sede daquilo que é o olhar do cidadão, nós estamos inseguros. Qualquer pacato cidadão, qualquer cidadão hoje, ao deparar com situações dessas notícias, desses vídeos, desses assaltos, tem na sua consciência a informação de que nós estamos cada vez mais inseguros. Obviamente, para o circuito daquilo que é a segurança, nomeadamente a polícia, as Forças Armadas, o circuito de segurança nacional, eles sabem que, em termos daquilo que é criminalidade, o país está controlado. Estamos a viver um momento de picos. E esse momento de pico, é preciso que se procure saber o porquê desses momentos de picos. Por que nesta altura, a criminalidade está em alta? Mas em sede daquilo que é, porque a criminalidade podia transportar para outros aspectos, que é insegurança nacional, ou criação de grupos que por si só atentavam contra a soberania, o que não se põe em causa. Nós, em termos daquilo que é controle do país, o país está seguro em termos de segurança. Agora, dentro daquilo que é território, nós, em termos de criminalidade, estamos com picos altos e que devemos resolver isto já, porque senão isto tem tendência, aliás, está a morrer muita gente nessa senda.
Mas a informação que nós estamos a receber é uma informação para um indivíduo que está despreparado, ou seja, para quem está ligado às ciências criminais, até já sabe. Aliás, várias vezes nós falamos que a criminalidade vai aumentar, porque nasce, cada dia mais nasce surge um novo criminoso. O que não vem acontecer, a redução do mesmo. Criminoso em Angola, normalmente os criminosos só reduzem quando morrem. E poucas são as vezes que o mesmo por si só deixou de ser criminoso. Salvo os casos daqueles indivíduos com idade compreendida entre 14 aos 22 anos, que a própria, em sede daquilo que é a própria ciências criminais, entende que é momento, é o momento de descoberta do cidadão. O jovem, quando tem essa altura, tem comportamentos desviantes que muitas das vezes acaba deixando, dado a maturidade. Mas em sede daquilo que é o cidadão comum, quando recebe uma informação desta, de um ou de determinado crime ou ato de violência, ele fica assustado. Mas nós alertamos, em sede daquilo, todos nós que estamos ligados às ciências criminais, alertamos o executivo que casos desses vão aumentar. Vão aumentar por quê? Porque o executivo, e temos aqui um executivo que dá a impressão que faz vista grossa a informação dos acadêmicos. Nós, quando paramos para estudar, levamos os anos que levamos a estudar, porque queríamos aprender e aprender corretamente, para poder contribuir de uma ou de outra forma naquilo que é o problema do país, que são os fenômenos. Não se resolve nenhum problema de fenômeno, nenhum fenômeno é resolvido se tu não reconheceres o mesmo. Ou seja, para resolvermos os problemas criminais, é preciso que nós parássemos, reconhecêssemos que temos, em termos de criminalidade, estamos mal. Depois desse passo, reconhecemos que em termos de criminalidade estamos mal, temos que dar outro passo. Como fazer para resolver? E, quando colocamos essa questão, simplesmente vamos dar a resposta aqui, aquela que já demos várias vezes. Chamam os sociólogos, chamam os criminólogos, chamam os juristas, chamam os antropólogos. Metemos isso em mesa e temos certeza que em sede daquilo que é problemas criminais, em 6 meses nós teremos estudo suficiente para a resolução, para a redução daquilo que são os problemas criminais. Obviamente, nós, enquanto acadêmicos, não vamos combater a criminalidade, porque nós não temos mecanismo para tal, mas vamos contribuir na redução do mesmo, que é o quê? Que é criar, ajudar o executivo a criar políticas, a ajudar, a auxiliar ao próprio Ministério do Interior com métodos acadêmicos, com métodos científicos, como atuar de um ou do outro lado. Não é força com força. Vamos começar. Algumas vezes vamos ser obrigados a reagir com força, e nós estamos a falar em sede daquilo que é o Ministério do Interior, a polícia. Algumas vezes a polícia vai ter que agir com força quando o criminoso apresenta força. Não tem como. Não tem como. Não tem como agarrar um criminoso que está a fazer tiro e tu vais com purete ou com algema. É mentira. Então, mas como nós não queremos levar Angola ao extremo, não queremos perigar ainda mais em sede daquilo que é violência, íamos ajudar em tudo, ou seja, até o próprio pacato cidadão devia ser informado em sede daquilo que é a solução que nós íamos apresentar. Íamos ajudar o pacato cidadão a como reagir num determinado ato de criminalidade, como se protegerem, até aconselhar o cidadão a evitar ser amigo de criminoso. Como ajudar um criminoso a analisar devidamente os seus atos, como levar a consciência do cidadão que o ato que o mesmo comete ou a atividade do mesmo é delituosa, é criminosa. Ou seja, isso tudo é possível fazermos, mas é preciso fazermos com abertura e oportunidade do Executivo. O Executivo tem que levar este problema à mesa. A Assembleia Nacional tem muito que sentar nesses aspectos. É só olharmos para uma questão simples. Se haver uma demolição de uma casa, a oposição vai para lá saber porque quer fazer política. Mas, por exemplo, morreu alguém mediante uma situação criminal ou de um assalto, por que não levam isto à Assembleia e perguntam o que é preciso para resolvermos isso? Obviamente, convidam-nos para irmos à Assembleia ou para irmos em algum órgão de comunicação, para irmos numa instituição e irmos discutir essa situação. Porque esse problema tem solução. Os outros países resolveram os seus problemas, mas resolveram como? Resolveram com a contribuição de todos. Obviamente, a maior contribuição para aquilo que é o combate à criminalidade vem do Ministério do Interior. A polícia e o SIC vão
combater ou têm um maior trabalho. Mas os acadêmicos, em sede daquilo que é estudo, que é pesquisa, vão contribuir, no mínimo, com 40%. 10% que é do pacato cidadão, que é do cidadão comum, e se calhar 50% com aquilo que é com o Ministério do Interior, mas dadas as condições que o Executivo cria para a polícia. A polícia tem instituições próprias, tem homens capazes, tem equipamentos e tecnologias de avançadas. Ou seja, isto não basta. Basta cérebro. E esse cérebro Angola, infeliz ou infelizmente, Angola tem. Só precisamos pôr esses cérebros a trabalhar. Pois bem, muito obrigado, Paulo, pela presença e esperamos contar mais vezes. Obrigado, Luís. Pois bem. Ao nosso telespectador, ficou aqui a reflexão sobre as ondas de criminalidade e a solução possível que se pode atribuir a esta situação que acaba por ser um fenómeno para o país e o mundo. Angola, claro, não está fora deste cenário,